Tem uma pergunta que fica comigo há um tempo. Sabe quando você tá no meio de uma situação, um trabalho, amizade, ou um caminho que você mesmo escolheu, e do nada aparece aquele pensamento, tipo, isso não é pra mim, ou eu não deveria estar aqui? Não de um jeito muito dramático ou no meio de uma crise. É só uma sensação persistente de estar no lugar errado dentro da sua própria vida. Eu recebi um comentário aqui no canal de um inscrito chamado Fraga. Ele contou que passou anos treinando para ser goleiro, fez testes em times grandes, chegou na segunda fase de um deles, perdeu muita aula, se dedicou de verdade, mas ele acabou desistindo porque o processo estava sendo muito enrolado. E acabou que esse sonho ficou para trás. Hoje em dia, ele tá pensando em tecnologia, programação e talvez em morar fora. Mas ainda carrega essa pergunta que é o tópico do vídeo de hoje. E se eu demorar tempo demais pra descobrir o que eu realmente quero? Fraga, te prometi um salve e aqui tá. Esse vídeo é por causa de você. Mas também é por causa de todo mundo que conhece essa sensação. A gente fala muito sobre sonhos grandes, sobre aquelas viradas dramáticas ou aquele momento em que tudo clica. Mas ninguém fala sobre o período antes disso. Aquele período que é longo, confuso, onde você não sabe exatamente o que quer, mas começa a entender o que não quer. E a sensação que eu tenho é que às vezes pode parecer que eu tô dando um passo pra trás, mas não é. A verdade é que você só tá eliminando caminhos que talvez nunca fossem funcionar de verdade pra você. Quando eu terminei a escola, foi durante a pandemia. Meu último ano foi online, então não teve muito encerramento, não teve aquela sensação de fechar um capítulo de verdade. De repente, só acabou. E eu me vi com 18 anos, sem nenhum cronograma, sem estrutura, sem saber o que vinha a seguir. E o que ninguém tinha me contado é como isso é desorientador. Porque enquanto você tá dentro de um sistema, escola, faculdade ou qualquer outra coisa que organize o seu tempo, sempre tem um próximo passo automático. E quando esse sistema acaba, é como se ficasse um silêncio. E no silêncio pode surgir uma pergunta que talvez não aparecesse com tanta frequência antes, que é: e agora, o que você quer? Durante muito tempo eu achei que era um problema meu, sabe? Que todo mundo ao redor tinha alguma clareza que eu não tinha, mas o que eu fui entendendo é que a maioria das pessoas não tem 100% dessa clareza. Elas só estão se movendo porque parar pode parecer um pouco mais assustador do que continuar no mesmo caminho que já conhecem. Eu, por exemplo, tentei vários caminhos, trabalhei em empresas, agências, e tinha algo que me consumia por dentro que eu não conseguia nomear muito bem. Por fora, tava tudo dentro do esperado. Eu era produtiva, cumpria o que tinha que cumprir, mas mesmo assim, eu me sentia estagnada, de um jeito que não fazia muito sentido, como se eu estivesse me moldando a ambientes, expectativas, sem poder colocar nada de mim de verdade no que eu tava fazendo. E eu sempre ficava me perguntando se era um problema meu, se eu tava me cobrando demais. E não era isso. A verdade é que eu tava ignorando um sinal que a minha própria vida tava me dando há um bom tempo. Aquela sensação de vazio não era muito bem uma fraqueza, era um aviso, como se fosse parte da minha intuição, sabe? Pra quem acompanhou o primeiro vídeo aqui do canal, vocês devem ter entendido que eu gosto bastante de Avatar, da Lenda de Aang. E mais uma vez eu pensei em algumas das cenas de lá. O tio Iroh, que quem conhece sabe que é um personagem muito sábio na série inteira, em algum momento ele fala sobre estar perdido. E ele não trata isso como um fracasso, porque o Iroh é um homem que perdeu tudo o que conhecia. E em vez de ficar travado no tempo, ele usou esse vazio para se reconhecer. Não o que o mundo esperava dele, mas o que ele queria ser. E eu não tô dizendo que é fácil, não é. Porque quando você larga um caminho, mesmo um que não estava funcionando direito, dói. Tem um luto aí que as pessoas não reconhecem. Largar um sonho não é só largar uma coisa que você queria, é largar a versão de você que acreditava naquilo. E isso tem peso real. Mas olha, a mentira mais cruel que a gente conta pra si mesmo nesses momentos é que está atrasado, que os outros já sabem, que você devia ter descoberto antes, ou que o tempo já passou e você desperdiçou. Não foi desperdício. Cada caminho que você tentou te ensinou algo sobre o que você não quer. E saber o que você não quer é o começo de entender o que você de fato quer. E não dá pra pular essa parte. Ah, e sobre o medo de morar fora, de se distanciar de quem você ama, eu super entendo esse peso, inclusive já passei por ele também. Mas, igual eu falei naquele comentário, eu não acho que tenha uma resposta certa pra isso. Tem gente que vai e se apaixona tanto pela vida que construiu lá, que nunca mais imagina voltar. Tem gente que vai, sente falta e decide que o lugar dela é aqui mesmo. Tem gente que fica por aqui e cria uma vida incrível. Não troca por nada. E nenhuma dessas escolhas é errada. O que importa é que ela seja sua. Uma coisa que eu aprendi de forma bem demorada é que a certeza não vem antes de começar. Ela vem depois. A gente fica esperando sentir segurança pra agir. Mas a segurança é construída pela ação, não o contrário. Então, sim, você vai começar incerto. Você explora, você erra. E aí você descobre que o erro, ele não te destruiu. E aí vem mais um pouquinho de clareza. Claro, não vem tudo de uma vez, mas aos poucos.
Então, por exemplo, se você tá pensando em programação, tecnologia, em morar fora, não precisa ter certeza absoluta para dar o primeiro passo. Pesquisa, vê vídeos de quem trabalha com isso no dia a dia, conversa com quem já tá na área que você gostaria de seguir. E não é para tomar uma decisão definitiva agora, sabe? É só para você começar a coletar informações para dar o próximo pequeno passo, só o próximo. E aí você vai aos pouquinhos. Então, se você chegou até aqui com alguma coisa em aberto, um caminho que você não sabe se continua, um sonho que você não sabe se ainda é seu, eu não vou falar para vocês que isso vai mudar da noite pro dia, porque não vai, sabe? Talvez em algum momento faça mais sentido. Talvez você ainda fique por um tempo nessa neblina. Mas não saber ainda não quer dizer que você tá parado, né? É chato? É. Mas faz parte do processo, querendo ou não. E mais uma coisa, escolher um caminho agora não é uma sentença para a vida toda. A vida é feita de mudanças. E o caminho só se faz andando. Fraga, mais uma vez, valeu pelo comentário. Você compartilhou uma parte real da sua história com um canal que tinha 3 dias de vida. Isso significa muito pra mim e ajudou a criar esse vídeo. Então, obrigada de verdade e obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Até o próximo, pessoal.